Em uma manhã silenciosa na pequena cidade de San Giovanni Rotondo, os sinos da igreja soaram diferente. O céu, antes claro, escureceu repentinamente. Foi exatamente às 11h15 quando testemunhas relataram que a estátua de Padre Pio derramou lágrimas verdadeiras. Não eram lágrimas comuns, eram lágrimas de sangue que escorriam pelo rosto de pedra. O santo que carregou as chagas de Cristo por 50 anos havia deixado um alerta para a humanidade, uma profecia que agora se desenrola diante de nossos olhos. O tempo está se esgotando e poucos estão prestando atenção aos sinais. O que Padre Pio viu foi tão devastador que até mesmo no céu, sua alma chorou pela humanidade. As pessoas que estavam na igreja naquele momento caíram de joelhos, tomadas por um temor sagrado que penetrava até os ossos. O pároco, um homem de fé inabalável, que raramente demonstrava medo, tremia enquanto tentava limpar as lágrimas da estátua. Em 50 anos de sacerdócio, disse ele com voz embargada, nunca testemunhei algo tão extraordinário e assustador. As notícias se espalharam rapidamente pela cidade, depois pelo país e agora chegam até você. O que poucos sabem é que este não foi um evento isolado. Foi o ápice de uma série de sinais que Padre Pio havia predito décadas antes de sua morte. Sinais que foram ignorados, esquecidos nas páginas amareladas de diários mantidos em segredo pelo Vaticano. O mistério das lágrimas de sangue de Padre Pio não está no fenômeno em si, mas na mensagem urgente que ele tentou transmitir. Antes de falecer em 1968, o santo italiano havia confiado a 3 de seus mais próximos seguidores uma visão aterrorizante sobre o futuro da humanidade. Ele viu famílias sendo destruídas, a fé sendo ridicularizada, crianças perdendo a inocência cada vez mais cedo. Viu guerras, doenças e calamidades naturais de proporções bíblicas. Mas o que mais o entristeceu foi ver como muitos cristãos abandonariam sua fé nos tempos de provação, justamente quando mais precisariam dela. Quando os sinais começarem, disse ele, poucos reconhecerão a mão de Deus tentando despertar seus filhos. Os escritos revelados recentemente mostram que Padre Pio previu um período de grande tribulação para a humanidade que começaria com lágrimas do céu, quando o mundo estiver mais distraído com suas próprias vaidades. Ele descreveu um tempo em que as pessoas estarão tão ocupadas olhando para suas pequenas telas que não verão o céu se transformando. Não é assustador como esta descrição se encaixa perfeitamente nos dias atuais? Quantas vezes você mesma não percebeu como estamos todos hipnotizados por nossos celulares, tablets e computadores, ignorando o que acontece ao nosso redor? A profecia continua mencionando que quando o santo chorar, será o último aviso antes que a terra comece a tremer em lugares inesperados. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina, porque agora, mais do que nunca, precisamos nos unir em oração. As autoridades religiosas inicialmente tentaram abafar o caso, temendo histeria em massa. Enviaram cientistas e investigadores para analisar a estátua, buscando explicações naturais para o fenômeno. Amostras das lágrimas foram coletadas e enviadas para laboratórios na Itália, França e Estados Unidos. Os resultados deixaram os cientistas perplexos. Era sangue humano, tipo AB negativo, extremamente raro, o mesmo tipo sanguíneo que se acredita que Padre Pio possuía. Não havia evidências de manipulação ou fraude. Mesmo os mais céticos tiveram que admitir: algo extraordinário havia acontecido. Enquanto isso, mais relatos surgiam de pessoas que, ao visitarem o santuário de Padre Pio nas semanas anteriores, notaram que a expressão da estátua parecia mudar, como se estivesse tentando comunicar algo. Uma senhora de 73 anos, Dona Maria Rosaria, frequentadora diária da igreja,
relatou que na semana anterior ao incidente sentiu um forte perfume de rosas sempre que se aproximava da estátua, um sinal frequentemente associado à presença espiritual de Padre Pio. Eu sabia que algo estava para acontecer, disse ela entre lágrimas. Ele sempre aparece antes de grandes acontecimentos. Sempre senti sua presença protetora sobre nossa cidade, mas desta vez senti medo em seu perfume, como se ele estivesse tentando nos preparar para algo terrível. As palavras de Dona Maria ecoam as experiências de tantos devotos que, ao longo dos anos, relataram sentir o mesmo perfume misterioso em momentos de grande necessidade ou perigo iminente. No Diários Recém-Descobertos de Padre Pio, encontramos páginas dedicadas especificamente ao período em que vivemos agora. Com uma precisão assustadora, ele descreve como o tecido da sociedade começará a se desintegrar quando as famílias já não se reconhecerem como o núcleo sagrado criado por Deus. Ele previu uma época em que os mais velhos serão considerados fardos, as crianças crescerão sem orientação e os valores cristãos serão não apenas questionados, mas ativamente atacados e ridicularizados. Olhe ao seu redor. Não é exatamente o que estamos vivendo hoje? A sabedoria dos mais velhos já não é mais respeitada como antigamente. As crianças crescem expostas a conteúdos impróprios e expressar sua fé em público muitas vezes resulta em críticas e zombarias. O mais alarmante nas profecias de Padre Pio é a menção específica a desastres naturais sem precedentes que começariam a ocorrer com frequência cada vez maior. A terra protestará contra os abusos dos homens, escreveu ele, e lugares que nunca conheceram certos fenômenos naturais serão pegos de surpresa. Nos últimos anos, temos visto exatamente isso. Neve em desertos, secas em regiões úmidas, incêndios devastadores, inundações em áreas que nunca haviam sido afetadas antes. Quando as estações já não seguirem seu curso natural, alertou Padre Pio, saberão que o tempo da grande tribulação está próximo. As mudanças climáticas que testemunhamos hoje não seriam apenas resultado da ação humana, mas um sinal divino para que acordemos do nosso sono espiritual. Escreva Amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você nestes tempos difíceis. Histórias extraordinárias começaram a surgir após o incidente da estátua que chorou. Uma mulher de 62 anos, que sofria de câncer terminal e havia ido se despedir de Padre Pio naquela manhã, tocou nas lágrimas, sem saber o que estavam acontecendo. 3 dias depois, quando retornou ao hospital para seus exames finais, antes de iniciar os cuidados paliativos, os médicos não encontraram nenhum vestígio da doença em seu corpo. Completamente perplexos, repetiram todos os exames 3 vezes, sempre com o mesmo resultado. Não há explicação médica, afirmou o oncologista-chefe. É como se ela nunca tivesse tido câncer. A mulher, em lágrimas, contou que sonhou com Padre Pio na noite após visitar a igreja. No sonho, ele dizia: "Você foi curada para testemunhar. Conte a todos que o tempo é curto." As palavras de Padre Pio sobre os últimos tempos são particularmente perturbadoras quando ele fala sobre as famílias. O inimigo atacará primeiro o coração da sociedade, a família, escreveu ele. Maridos e esposas serão tentados a buscar felicidade fora do lar. Filhos se rebelarão contra pais e o respeito pelos mais velhos desaparecerá. Como isso ressoa com a realidade que vivemos? Quantas famílias você conhece que foram destruídas por infidelidades, por filhos que se afastaram de valores importantes, por idosos abandonados em asilos e esquecidos por seus próprios filhos? Padre Pio continua: quando a família já não for mais valorizada como instituição sagrada, saberão que o inimigo avançou significativamente em seu plano.
Outro aspecto angustiante das profecias de Padre Pio é sua menção a uma grande confusão dentro da própria igreja. Ele previu um tempo em que pastor lutará contra pastor e os fiéis não saberão a quem seguir. Escreveu sobre como doutrinas estranhas serão promovidas e aqueles que permanecerem fiéis aos ensinamentos tradicionais serão marginalizados e ridicularizados. Não podemos ignorar as divisões que vemos hoje dentro da Igreja Católica e em outras denominações cristãs. As palavras do santo parecem ecoar com perfeição os debates acalorados que dividem comunidades de fé inteiras. Neste tempo de confusão, alertou Padre Pio, apeguem-se às verdades eternas, ao rosário e aos sacramentos, pois serão sua única âncora. A mensagem que Padre Pio tentou transmitir não era apenas de advertência, mas também de esperança. Em meio às descrições de calamidades e dificuldades, ele escreveu: depois da purificação, virá um tempo de paz, como o mundo nunca conheceu antes. Ele falou sobre como aqueles que permanecerem fiéis durante as tribulações verão a mão de Deus agir de maneiras extraordinárias em suas vidas. Disse que milagres se tornarão comuns entre os fiéis e a fé retornará com força renovada. Esta é talvez a parte mais importante de sua mensagem. Por mais difíceis que sejam os tempos à nossa frente, a esperança para aqueles que permanecerem firmes em sua fé, que não se deixarem levar pelo medo, mas confiarem na proteção divina. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Nos dias que se seguiram ao fenômeno das lágrimas de sangue, milhares de peregrinos começaram a chegar a San Giovanni Rotondo. Vieram de todas as partes do mundo. Idosos que mal podiam andar, famílias inteiras, jovens curiosos, até mesmo céticos em busca de provas. As autoridades locais não estavam preparadas para tal influxo de pessoas. Hotéis lotaram, restaurantes ficaram sem comida e muitos visitantes acabaram dormindo em seus carros ou em barracas improvisadas nos arredores da cidade. O mais impressionante, porém, não era a quantidade de pessoas, mas as histórias que começaram a surgir. Dezenas, depois centenas de relatos de curas inexplicáveis, reconciliações familiares milagrosas, conversões profundas. Era como se a graça divina estivesse sendo derramada em abundância através das lágrimas daquele santo. Um aspecto frequentemente ignorado das profecias de Padre Pio é sua menção específica às tecnologias modernas. Décadas antes da internet, ele escreveu sobre um tempo em que os homens criarão teias invisíveis que conectarão o mundo inteiro, mas essas mesmas teias os aprisionarão. Falou sobre como pequenas caixas luminosas captarão a atenção das pessoas, afastando-as de Deus e umas das outras. Previu que as crianças crescerão viciadas em imagens em movimento, perdendo a capacidade de silêncio e contemplação. Não é impressionante como ele descreveu com tanta precisão nossas redes sociais, smartphones e a epidemia de vício em telas que afeta todas as gerações, especialmente os mais jovens? Como ele poderia saber disso, senão por revelação divina? Os registros históricos mostram que Padre Pio sempre teve uma relação especial com o futuro. Inúmeros devotos relataram como ele conhecia detalhes de suas vidas que seria impossível saber por meios naturais. Em confissões, frequentemente mencionava pecados que os fiéis haviam esquecido ou tentavam esconder. Sabia quando pessoas estavam doentes ou em perigo, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Certa vez, quando um grupo de peregrinos estava a caminho de San Giovanni Rotondo, seu ônibus sofreu um acidente em uma estrada deserta. Naquele exato momento, a centenas de quilômetros dali, Padre Pio interrompeu uma missa e pediu orações pelos peregrinos que acabaram de sofrer um acidente. Horas depois, quando a notícia finalmente chegou ao monastério, todos entenderam o que havia acontecido.
A profecia sobre o choro da estátua menciona especificamente que quando o sangue do santo fluir novamente, 3 grandes sinais seguirão. O primeiro seria águas que se erguerão onde deveriam recuar. O segundo, fogo que descerá dos céus em lugares inesperados. E o terceiro, escuridão em pleno dia que durará tempo suficiente para que os homens caiam de joelhos. Nos últimos meses, não testemunhamos inundações devastadoras em regiões que nunca haviam sido afetadas antes. Não vimos incêndios de proporções bíblicas consumindo florestas, cidades e terras agrícolas. Quanto ao terceiro sinal, Padre Pio escreveu que seria o último aviso antes da grande tribulação. Muitos estudiosos de suas profecias acreditam que este sinal ainda está por vir e que, quando acontecer, será inconfundível. Escreva: "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. A mensagem central de Padre Pio para nossos tempos é um chamado ao arrependimento e à conversão. Quando virem os sinais, escreveu ele, não busquem abrigo em bunkers ou montanhas, mas na oração e nos sacramentos. Ele enfatizou repetidamente a importância do sacramento da reconciliação, a confissão. Nos tempos difíceis que virão, alertou, aqueles que mantiverem suas almas limpas através da confissão regular encontrarão paz, mesmo em meio às maiores tribulações. Padre Pio, que passava até 16 horas por dia ouvindo confissões, sabia o poder transformador deste sacramento. Quantos de nós nos afastamos desta prática? Quantos já não buscamos a confissão há meses, anos ou até décadas? O rosário foi outra devoção que Padre Pio destacou como essencial para os tempos que vivemos. O rosário será sua arma nos tempos de tribulação, escreveu ele. Através dele, as famílias serão protegidas e fortalecidas para resistir às tentações e provações. Ele compartilhou como, em suas visões dos tempos futuros, via famílias inteiras ajoelhadas em torno de seus rosários, protegidas por um escudo invisível, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Nem mesmo o inimigo mais feroz pode penetrar a proteção do rosário rezado com fé e devoção, garantiu o santo. Em um mundo onde tantas ameaças pairam sobre nossas famílias, não seria sábio retomar ou fortalecer esta prática em nossos lares? Outro aspecto surpreendente das visões de Padre Pio foi sua menção a falsos profetas que virão vestidos como cordeiros, mas por dentro serão lobos ferozes. Ele alertou que muitos seguirão estes falsos mestres que prometerão paz e prosperidade sem necessidade de arrependimento ou conversão. Descrever como grandes multidões serão enganadas por mensagens agradáveis que negam o pecado e a necessidade de sacrifício. Olhe ao nosso redor. Quantas vozes hoje promovem um cristianismo sem cruz, uma espiritualidade sem renúncia, uma religião que se adapta aos desejos do mundo em vez de transformá-lo. Padre Pio foi enfático. Nos últimos tempos, a verdade se tornará cada vez mais impopular, e aqueles que a defendem serão perseguidos. E relação especial de Padre Pio com os anjos também aparece em suas profecias para nossos tempos. Ele relatou visões de exércitos angélicos se preparando para a batalha final e disse que cada pessoa fiel terá seu anjo da guarda manifestando-se de maneira mais visível e poderosa. Contou como, em seus êxtases, viu anjos marcando as casas dos fiéis, como no tempo do Êxodo, para que fossem poupadas durante as tribulações. Ele recomendava fortemente a devoção aos anjos da guarda. Conversem com seu anjo como conversariam com seu melhor amigo, pois nos tempos difíceis eles serão seus guias e protetores mais próximos. Quando foi a última vez que você falou com seu anjo da guarda ou agradeceu por sua proteção constante? Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Um dos relatos mais comoventes que surgiram após o milagre das lágrimas de sangue veio de uma jovem mãe que havia perdido a esperança.
Ana Luísa, 58 anos, havia passado os últimos 5 anos rezando incansavelmente pelo filho viciado em drogas. Nada parecia funcionar, nem internações, nem terapias, nem suas orações desesperadas. No dia do milagre, ela estava na igreja por acaso, tendo parado para uma rápida oração no caminho para o hospital, onde seu filho havia sido internado após uma overdose. Quando viu as lágrimas de sangue, caiu de joelhos, implorando a intercessão de Padre Pio. Naquele mesmo momento, a quilômetros dali, seu filho acordou no hospital, pediu um padre e declarou que havia tido uma visão de um monge com estigmas que lhe dizia para mudar de vida. Hoje, 2 meses depois, ele está completamente livre das drogas e ajuda outros dependentes a encontrarem o caminho da recuperação. As palavras de Padre Pio sobre o valor do sofrimento ganham nova relevância à luz das tribulações previstas. Não temam o sofrimento, escreveu ele, pois é o cadinho onde as almas são purificadas. Durante sua vida, o santo italiano carregou as chagas de Cristo por 50 anos, feridas dolorosas que nunca cicatrizavam, causando-lhe dor constante. No entanto, ele oferecia esse sofrimento pela conversão dos pecadores. Nos tempos que virão, profetizou, aqueles que souberem oferecer seus sofrimentos em união com Cristo, encontrarão neles não um fardo, mas um tesouro de graças. Quando enfrentamos dificuldades, doenças, perdas, decepções, sabemos transformá-las em oportunidades de crescimento espiritual, ou nos revoltamos, questionando a Deus e perdendo a paz. Um aspecto particularmente perturbador das visões de Padre Pio é sua descrição de como a fé das crianças seria atacada. O inimigo sabe que, conquistando as crianças, conquista o futuro, alertou ele. Por isso, nos últimos tempos, multiplicará os ataques contra a inocência infantil através de entretenimento corrupto, educação sem Deus e exemplos perniciosos. Ele previu um tempo em que crianças serão expostas a conteúdos que corromperão suas mentes e corações antes mesmo que aprendam o básico da fé. Como avós, pais, tios e educadores, não sentimos um arrepio ao reconhecer a precisão destas palavras. O que estamos fazendo para proteger as crianças ao nosso redor das influências negativas que as cercam por todos os lados? A devoção à Eucaristia foi outro ponto fortemente enfatizado por Padre Pio em suas mensagens para os tempos atuais. Quando o mundo estiver em seu momento mais escuro, escreveu ele, a luz de Cristo na Eucaristia brilhará ainda mais intensamente para aqueles que têm olhos para ver. Ele relatou visões de pessoas encontrando refúgio e força em capelas de adoração, enquanto o caos se espalhava pelas ruas. Contou como milagres eucarísticos se multiplicarão nos últimos tempos para fortalecer a fé dos crentes e converter os incrédulos. Padre Pio, que frequentemente passava horas em adoração diante do Santíssimo Sacramento, insistia: 1 hora na presença real de Jesus vale mais que 1000 horas de orações mecânicas. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Nas semanas que se seguiram ao fenômeno das lágrimas de sangue, jornalistas de todo o mundo convergiram para San Giovanni Rotondo. Emissoras de televisão montaram equipamentos, repórteres entrevistavam testemunhas, especialistas debatiam possíveis explicações. No entanto, algo curioso começou a acontecer. Muitos desses profissionais céticos, que vieram apenas em busca de uma história sensacionalista, começaram a experimentar conversões profundas. Uma conhecida repórter de um canal internacional, ateia declarada, estava filmando um segmento diante da estátua quando subitamente caiu de joelhos, chorando incontrolavelmente. Mais tarde, ela contaria: senti um amor tão avassalador me envolvendo que todas as minhas certezas desmoronaram em um instante. Percebi que havia passado minha vida inteira fugindo de um Deus que só queria me amar.
Um dos aspectos mais reconfortantes das profecias de Padre Pio é sua insistência de que, mesmo nos tempos mais sombrios, Deus não abandonará seus filhos fiéis. Ele relatou visões de comunidades cristãs florescendo em meio às tribulações, tornando-se oásis de paz e caridade em um deserto de egoísmo e medo. Descreveu como a fé genuína brilhará com mais intensidade em contraste com a escuridão ao redor, e como atos simples de bondade cristã terão poder transformador em tempos de desespero. Para aqueles que temem o futuro, Padre Pio oferece esta garantia. Deus já preparou refúgios espirituais para todos os que confiam nele. Ninguém que busque sinceramente a proteção divina ficará desamparado. A humildade foi outra virtude que Padre Pio destacou como essencial para os tempos que vivemos. O orgulho será a queda de muitos nos últimos tempos, advertiu ele. Aqueles que confiam em sua própria sabedoria, em seu próprio discernimento, cairão nas armadilhas do enganador. Ele contrastou isso com a segurança dos humildes, que reconhecem sua total dependência de Deus e buscam constantemente sua vontade através da oração e do conselho espiritual. Em um mundo que celebra a autossuficiência e ridiculariza a submissão a Deus, a mensagem de Padre Pio soa contracultural. Quanto mais incerto o caminho à frente, mais necessária se torna a humildade para discernir os verdadeiros sinais dos falsos. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. As visões de Padre Pio sobre o papel especial dos idosos nos tempos difíceis são particularmente relevantes para nós. Os mais velhos serão os guardiões da fé em tempos de confusão, escreveu ele. Sua sabedoria, adquirida através de anos de fidelidade, será um farol para os mais jovens. Ele previu que, enquanto o mundo desvaloriza os idosos como fardos improdutivos, Deus os elevará como profetas e intercessores poderosos. Descreveu como as orações dos idosos terão eficácia especial nos últimos tempos, pois sua proximidade com a eternidade os torna mais sensíveis às realidades espirituais. Se você já passou dos 50, saiba que Padre Pio viu para você não um tempo de declínio, mas de ascensão espiritual e influência benéfica sobre as gerações mais jovens. Um fenômeno curioso, relatado por muitos visitantes do santuário após o milagre das lágrimas de sangue, foi a aparição de borboletas azuis em grande quantidade ao redor da igreja. Especialistas ficaram perplexos, pois aquela espécie particular não era nativa da região e, além disso, não era época de borboletas. Nos escritos de Padre Pio, encontramos uma passagem intrigante onde ele menciona que, quando o tempo da purificação se aproximar, Deus enviará sinais através da natureza. Flores florescerão fora de estação, borboletas azuis aparecerão em grande número e pássaros cantarão à noite como se fosse dia. Alguns interpretam estes sinais como símbolos da transformação espiritual que aguarda aqueles que permanecerem fiéis. Assim como a lagarta se transforma em borboleta após o confinamento no casulo, também os fiéis emergirão das tribulações transformados e glorificados. A questão do preparo material para tempos difíceis também foi abordada por Padre Pio. Ao contrário de muitos alarmistas que recomendam estocar alimentos e construir abrigos, ele enfatizou que o preparo espiritual é infinitamente mais importante que o material. Escreveu: "De que adianta ter casas cheias de provisões se a alma está vazia de graça?" No entanto, não desencorajou totalmente a prudência material. É sábio estar preparado para dificuldades temporais, mas sem ansiedade ou obsessão, confiando sempre que a providência divina nunca falha com seus filhos. Seu conselho equilibrado nos lembra que, embora devamos ser prudentes, nossa verdadeira segurança não está em nossas provisões, mas em nossa relação com Deus. As profecias de Padre Pio
abordam também o tema da união entre os cristãos nos tempos difíceis. Quando as tribulações aumentarem, escreveu ele, as antigas divisões entre os seguidores de Cristo começarão a desmoronar à luz de um inimigo comum. Previu que católicos, ortodoxos e protestantes encontrarão pontos de união na defesa dos valores cristãos fundamentais e na devoção a Cristo. Descreveu como o testemunho de mártires de diferentes denominações inspirará um novo movimento de unidade, baseado não em compromissos doutrinários, mas em amor fraterno e respeito mútuo. Em um tempo de crescente hostilidade ao cristianismo, não estamos já testemunhando os primeiros sinais desta união prevista pelo Santo? Declare: Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. A renovação da vida familiar ocupa lugar central nas profecias de Padre Pio para nosso tempo. Quando tudo parecer perdido, escreveu ele, Deus levantará famílias santas que serão como faróis na escuridão. Ele descreveu como lares cristãos se tornarão pequenas igrejas domésticas, onde a fé será transmitida e vivida intensamente. Previu que, quando as instituições tradicionais falharem, será nas famílias fiéis que a chama da fé continuará ardendo. Para as famílias que enfrentam dificuldades, Padre Pio oferece esta orientação. Restaurem a oração familiar diária, mesmo que seja breve. Leiam juntos as Escrituras. Perdoem-se mutuamente com generosidade. Protejam-se das influências negativas do mundo. Nisto, encontrarão força para os tempos difíceis. Um detalhe pouco conhecido das visões de Padre Pio é sua menção específica ao poder intercessor de Nossa Senhora nos últimos tempos. A Mãe de Deus intercederá poderosamente por seus filhos quando os perigos aumentarem, garantiu ele. Sua proteção maternal será como um manto invisível sobre aqueles que a invocam com confiança. Compartilhou como, em seus êxtases, viu Maria caminhando entre os fiéis durante as tribulações, fortalecendo os fracos, consolando os aflitos, protegendo os perseguidos. Para Padre Pio, a devoção mariana não era opcional, mas essencial. Agarrem-se ao rosário como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação. Através de Maria, encontrarão sempre o caminho para Jesus, mesmo nas mais densas trevas. O aspecto mais impressionante das lágrimas de sangue de Padre Pio foi seu efeito duradouro nas vidas daqueles que testemunharam o fenômeno. Não se tratou de uma curiosidade passageira, mas de um evento que provocou conversões profundas e duradouras. Pessoas que há décadas haviam abandonado a fé retornaram aos sacramentos. Casais à beira do divórcio reconciliaram-se. Jovens desistiram de carreiras promissoras para dedicar-se ao serviço dos pobres e doentes. Um empresário bem-sucedido vendeu todas as suas propriedades e doou o dinheiro para obras de caridade, mantendo apenas o necessário para uma vida simples. Como ele explicou, depois de ver aquelas lágrimas, entendi que nada neste mundo tem valor comparado à eternidade. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Uma das profecias mais específicas de Padre Pio refere-se a um grande sinal nos céus que será visível em todo o mundo simultaneamente. Ele escreveu que este sinal não poderá ser explicado pela ciência e tocará profundamente o coração de muitos, levando a conversões em massa. Descreveu como, por um breve período após este sinal, as igrejas ficarão lotadas, confessionários terão filas intermináveis e muitos abandonarão vidas de pecado. No entanto, alertou que para muitos esta mudança será temporária, como sementes que brotam em solo raso, sem raízes profundas, secando ao primeiro calor da perseguição. O mais alarmante é que, segundo os escritos recentemente descobertos, este sinal celeste estaria programado para ocorrer em nosso tempo, possivelmente nos próximos meses. Estamos preparados para este momento de decisão? Ou seremos pegos de surpresa?
como as virgens imprudentes da parábola, sem óleo em nossas lâmpadas. As visões de Padre Pio sobre os 3 dias de escuridão são particularmente aterrorizantes. Virá um tempo, escreveu ele, em que o sol se escurecerá por 3 dias. Apenas velas abençoadas fornecerão luz durante este período terrível. Ele advertiu que muitos morrerão de terror ao ver demônios aparecendo em formas horríveis, e que aqueles que não estiverem em estado de graça e ousarem olhar pela janela durante estes dias perecerão instantaneamente. As instruções de Padre Pio para este tempo são claras. Permaneçam em casa com as portas e janelas fechadas. Não deixem ninguém entrar que não esteja lá desde o início da escuridão. Rezem o rosário continuamente e não desperdicem tempo com curiosidade. Os céticos podem sorrir diante de tais profecias, mas os fiéis se perguntam: e se ele estiver certo? O preço da incredulidade seria simplesmente alto demais. Um fenômeno estranho que começou a ser relatado nos últimos meses em diversos santuários marianos ao redor do mundo parece confirmar outra profecia de Padre Pio. Ele havia previsto que antes da grande tribulação, imagens da Santíssima Virgem em muitos lugares mostrarão sinais de tristeza, lágrimas, expressões mudadas, suspiros audíveis. Nos últimos 6 meses, fiéis em Fátima, Lourdes, Medjugorje e dezenas de outros santuários menos conhecidos têm relatado exatamente estes fenômenos. Em Guadalupe, México, testemunhas juraram que a imagem da Virgem no manto milagroso derramou lágrimas durante uma missa especial em março deste ano. Autoridades religiosas investigam os casos com cautela, mas o número crescente de relatos similares, vindos de pessoas sem conexão entre si, é no mínimo perturbador. São estes os avisos finais antes que seja tarde demais. O aspecto mais urgente das profecias de Padre Pio refere-se ao tempo que nos resta para a conversão. Quando virem os sinais que descrevi, advertiu ele, saibam que a porta da misericórdia começa a se fechar. O que não for feito então, será infinitamente mais difícil depois. Ele falou sobre um período de graça especial que seria concedido à humanidade como última chance antes das tribulações mais severas. Durante este tempo, escreveu, conversões que normalmente levariam anos ocorrerão em instantes para aqueles que abrirem o coração. No entanto, alertou que para aqueles que resistirem obstinadamente a este chamado final, o coração se endurecerá ainda mais, tornando quase impossível sua conversão posterior. O relógio está correndo, o tempo está se esgotando. Quanto mais esperarmos para responder ao chamado de Deus, mais difícil será fazê-lo depois. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Um detalhe particularmente arrepiante das visões de Padre Pio é sua descrição de sinais físicos que aparecerão nos corpos daqueles que rejeitaram repetidamente a misericórdia divina. Ele viu pessoas com marcas invisíveis aos olhos humanos, mas claramente visíveis aos anjos e demônios, distinguindo aqueles que escolheram definitivamente um lado nesta batalha espiritual. Nos últimos dias, escreveu ele, estas marcas se tornarão visíveis mesmo aos olhos humanos, causando terror aos marcados negativamente e paz aos marcados positivamente. Esta visão evoca imagens bíblicas do Apocalipse, onde os servos de Deus são marcados na testa para proteção durante as tribulações. Pare um momento e pergunte-se, se tais marcas se tornassem visíveis hoje, qual seria a sua? A conexão entre as profecias de Padre Pio e eventos geopolíticos atuais é assustadoramente precisa. Ele escreveu sobre um tempo em que nações tradicionalmente cristãs abandonarão sua herança e perseguirão os verdadeiros fiéis, enquanto povos do Oriente e do Sul, por tanto tempo afastados de Cristo,
começarão a se voltar para ele em números surpreendentes. Mencionou especificamente que quando a antiga terra de Israel estiver no centro de conflitos que ameaçam engolir o mundo, saberão que o tempo está próximo. Falou sobre como uma potência do norte se erguerá com grande força, ameaçando muitas nações, e como epidemias surgirão repentinamente, confundindo os médicos por sua natureza incomum. Ao ler as manchetes diárias, não sentimos um frio na espinha ao reconhecer estas predições se cumprindo diante de nossos olhos? Entre as revelações mais impactantes de Padre Pio está sua insistência de que muitos que se consideram seguros em sua fé cairão, enquanto pecadores endurecidos se converterão. Ele adverte contra a presunção espiritual. Cuidado com o orgulho que sussurra "estou salvo", enquanto condena os outros. Nos tempos de provação, muitos pilares aparentes da igreja desabarão, enquanto almas que pareciam perdidas ressurgirão com fé ardente. Esta advertência deve nos fazer tremer, especialmente aqueles de nós que praticamos a religião há anos. Estamos verdadeiramente convertidos no coração ou apenas seguimos rituais externos? Nossa fé resistiria se perdêssemos tudo: posição, riqueza, saúde, até mesmo a aprovação da comunidade religiosa? Estas são perguntas que não podemos mais evitar. O contraste entre a paz dos fiéis e o desespero dos incrédulos durante os tempos de tribulação é outro tema recorrente nas visões de Padre Pio. Quando as calamidades se intensificarem, escreveu ele, muitos cairão em desespero, chegando até a tirar a própria vida, incapazes de suportar o medo e a incerteza. Por outro lado, descreve como aqueles que mantiveram sua fé e confiança em Deus experimentarão uma paz sobrenatural que será inexplicável aos olhos do mundo. Relatou ter visto famílias fiéis radiantes de alegria, mesmo em meio a provações extremas, enquanto os ricos e poderosos que confiaram apenas em bens materiais se contorciam em angústia. A mensagem é clara: a verdadeira segurança não vem de bunkers, estoques de alimentos ou contas bancárias, mas de uma relação viva com Deus. Declare: estou atento aos sinais, se você reconhece os avisos divinos nestes tempos. Um relato particularmente perturbador que surgiu após o incidente das lágrimas de sangue veio de uma freira idosa que servia no santuário há mais de 40 anos. Irmã Consolata, 78 anos, contou que na noite anterior ao fenômeno teve um sonho vívido com Padre Pio. Ele estava em pé no topo de uma montanha, relatou ela, apontando para cidades inteiras sendo engolidas por enchentes, terremotos e estranhos fenômenos luminosos no céu. Então, olhou diretamente para mim e disse: "O que você vê é apenas o começo das dores. Diga a todos que o tempo se esgota. O que não for corrigido voluntariamente agora será purificado através do sofrimento depois." Quando acordou, a freira sentiu-se compelida a passar a noite em oração diante da estátua de Padre Pio, a mesma que, horas depois, começaria a chorar sangue diante de dezenas de testemunhas. As revelações sobre o papel do sofrimento nos tempos que virão são especialmente relevantes para aqueles que enfrentam doenças crônicas ou limitações físicas. Na grande purificação, escreveu Padre Pio, aqueles que carregaram suas cruzes com paciência serão como generais no exército de Deus. Ele descreve como o sofrimento aceito com amor se tornará uma arma poderosa contra as forças das trevas, e como cada dor oferecida em união com Cristo salvará inúmeras almas da condenação. Para os que sofrem, estas palavras trazem um novo significado à sua condição. O que parece uma limitação na perspectiva humana é, na realidade, uma missão especial na economia divina. Seu sofrimento não é sem sentido. Pelo contrário, pode ser a salvação de muitos.
A questão das aparições marianas falsas também foi abordada por Padre Pio em suas profecias. Nos últimos tempos, advertiu ele, o inimigo tentará confundir os fiéis através de falsas aparições, mensagens contraditórias e sinais enganosos. Ensinou que o discernimento será crucial. Qualquer mensagem que contradiga a Escritura, a tradição ou o magistério da Igreja deve ser rejeitada, não importa quão impressionantes sejam os sinais que a acompanhem. Deu um critério simples. Os frutos genuínos das verdadeiras aparições são sempre maior devoção aos sacramentos, humildade, obediência à Igreja e amor ao próximo. Onde estes frutos estiverem ausentes, desconfiem. Em um tempo de tanta confusão espiritual, estas diretrizes são mais necessárias do que nunca. Uma professora aposentada que testemunhou o milagre das lágrimas de sangue compartilhou uma experiência extraordinária que ocorreu naquele dia. Dona Luísa, 67 anos, estava na igreja rezando por seu neto adolescente, que havia abandonado a fé e entrado em um caminho perigoso de drogas e violência. Quando viu as lágrimas de sangue escorrendo pela face da estátua, sentiu um impulso inexplicável de tocar seu terço nas gotas. Ao retornar para casa naquela tarde, encontrou o neto esperando por ela, algo que não acontecia há meses. Com lágrimas nos olhos, o jovem contou que por volta das 11h15 daquela manhã, enquanto estava com seus amigos problemáticos, sentiu subitamente como se alguém tivesse aberto uma cortina em sua mente. Viu com clareza assustadora o caminho de destruição que estava seguindo e sentiu um desejo avassalador de mudar de vida. Vovó, disse ele, não sei explicar, mas senti como se alguém estivesse chorando por mim e isso quebrou meu coração. Escreva Eu me rendo a Deus, se está pronto para uma transformação completa em sua vida. Os escritos de Padre Pio sobre o impacto das tribulações na saúde mental são extremamente relevantes para nossos tempos de ansiedade e depressão epidêmicas. Nos últimos dias, previu ele, doenças da mente e do espírito se multiplicarão, deixando os médicos perplexos. Descreveu como muitos serão oprimidos por medos inexplicáveis, pensamentos invasivos e profunda desesperança. No entanto, ofereceu também esperança. Para aqueles que se voltarem a Deus, mesmo as mais severas aflições mentais cederão à paz que excede todo entendimento. Recomendou fortemente a confissão regular como remédio divino para as feridas da alma que nenhuma terapia humana pode curar completamente. Quantos de nós lutam secretamente com ansiedade, medo do futuro, pensamentos sombrios? A mensagem de Padre Pio é clara. A cura que buscamos pode estar mais próxima do que imaginamos, no sacramento da reconciliação. As visões de Padre Pio sobre mudanças climáticas dramáticas parecem assustadoramente proféticas à luz dos eventos recentes. Ele descreveu estações que se misturarão com neve no verão e calor escaldante no inverno, e tempestades de intensidade nunca antes vista que surgirão repentinamente, devastando regiões inteiras. Previu períodos de seca extrema seguidos por inundações catastróficas, muitas vezes nas mesmas áreas, e ventos tão fortes que arrancarão árvores centenárias como se fossem palitos. No entanto, também viu que comunidades de fé que se voltarem sinceramente para Deus serão misteriosamente poupadas das piores calamidades naturais. Não estamos já testemunhando fenômenos climáticos cada vez mais extremos e imprevisíveis? São estas apenas coincidências ou sinais divinos de advertência para uma humanidade que se afastou de seu Criador? Um dos aspectos mais intrigantes das profecias de Padre Pio é sua referência a novos santos que surgirão de lugares inesperados durante os tempos de tribulação. Ele descreveu pessoas comuns que se tornarão extraordinárias em sua fé e caridade quando as circunstâncias exigirem. Falou sobre
crianças e adolescentes que demonstrarão sabedoria espiritual muito além de sua idade, e idosos que, em vez de se recolherem em seus últimos anos, se tornarão evangelizadores poderosos. Mais surpreendente ainda foi sua visão de convertidos recentes, alguns vindos de religiões não cristãs ou mesmo do ateísmo, que abraçarão a fé católica com tal fervor que envergonharão muitos nascidos na igreja. A mensagem é clara: Deus está preparando um exército espiritual para os tempos difíceis, e os chamados podem vir de onde menos esperamos. A vulnerabilidade das crianças nos tempos de tribulação é um tema recorrente nas visões de Padre Pio. As crianças sofrerão especialmente, escreveu ele, não apenas pelas dificuldades físicas, mas pela confusão espiritual que as cercará. Previu um tempo em que a inocência infantil será atacada por todos os lados, através de entretenimento corrupto, educação sem Deus e o colapso da estrutura familiar tradicional. No entanto, também viu esperança. Muitas crianças receberão graças místicas especiais, visões, locução interior, discernimento espiritual, para compensar a falta de formação adequada. Ele enfatizou a responsabilidade dos mais velhos. Aqueles que protegerem a fé das crianças durante estes tempos receberão recompensas eternas incomparáveis. Como avós, pais, tios e educadores, estamos cumprindo este sagrado dever. Declare: sou o guardião da fé, se você protege as crianças ao seu redor dos perigos espirituais. Entre os sinais físicos que Padre Pio previu para os tempos atuais estão luzes misteriosas no céu que não poderão ser explicadas pela ciência. Descreveu auroras multicoloridas, visíveis em regiões onde nunca foram vistas antes, e estranhos padrões luminosos que aparecerão e desaparecerão rapidamente, deixando testemunhas perplexas. Curiosamente, nos últimos 2 anos, relatos de fenômenos luminosos inexplicáveis aumentaram drasticamente em todo o mundo. Em abril do ano passado, centenas de pessoas em 3 continentes diferentes relataram ter visto ondas de luz púrpura e verde atravessando o céu noturno em regiões onde auroras boreais nunca ocorrem naturalmente. Cientistas ofereceram explicações contraditórias, nenhuma delas totalmente satisfatória. São estes os sinais celestes mencionados por Padre Pio? O tema da fome global aparece com destaque nas profecias de Padre Pio para nosso tempo. Virão anos, escreveu ele, em que colheitas falharão em muitas regiões simultaneamente, levando à escassez de alimentos mesmo em nações ricas. Previu que sistemas de distribuição entrarão em colapso, fazendo com que comida apodreça em alguns lugares, enquanto pessoas morrem de fome em outros. No entanto, também viu como comunidades de fé que se prepararem espiritualmente serão inspiradas a estabelecer sistemas alternativos de produção e distribuição de alimentos. Descreveu pequenas hortas abençoadas que produzirão colheitas milagrosamente abundantes e multiplicação de alimentos em comunidades que compartilham generosamente o pouco que têm. Nos últimos anos, não temos visto crescentes problemas na cadeia global de suprimentos, inflação nos preços dos alimentos e previsões alarmantes sobre segurança alimentar. A questão da tecnologia e seu papel nos tempos finais ocupa lugar significativo nas visões de Padre Pio. Os homens criarão máquinas cada vez mais inteligentes, previu ele, até que estas pareçam ter vida própria. Advertiu que muitos substituirão a adoração a Deus pela adoração à tecnologia, buscando nela imortalidade e onisciência. Descreveu um tempo em que pessoas implantarão dispositivos em seus próprios corpos, borrando a linha entre humano e máquina. Mais preocupante ainda foi sua advertência de que, através destas tecnologias, o inimigo buscará controlar não apenas as ações externas, mas até mesmo os pensamentos e sentimentos internos das pessoas.
À luz dos avanços recentes em inteligência artificial, realidade virtual, implantes neurais e biotecnologia, estas palavras soam assustadoramente proféticas. Estamos caminhando sem perceber para a armadilha que Padre Pio tentou nos advertir. Escreva "Estou vigilante" se você percebe os perigos dos tempos atuais. Um testemunho comovente veio de uma família que visitou San Giovanni Rotondo no dia seguinte ao milagre das lágrimas de sangue. Os Martinelli haviam perdido a filha de 19 anos em um acidente de carro 3 meses antes e estavam devastados pela dor. A mãe, Sofia, 54 anos, contou que enquanto rezava diante da estátua, sentiu subitamente um perfume intenso de rosas e ouviu claramente uma voz jovem dizendo: "Mamãe, estou bem. Não chore mais por mim. Chore pelos vivos que estão em perigo e não percebem." Quando levantou os olhos, viu por um instante o rosto de sua filha sobreposto ao de Padre Pio na estátua, sorrindo para ela com amor indescritível. "Naquele momento", relatou Sofia, "toda a minha dor se transformou. Entendi que minha filha está mais viva agora do que nunca e que tenho uma missão: rezar pelos que ainda podem escolher seu destino eterno." As profecias de Padre Pio sobre o papel da mídia nos últimos tempos merecem atenção especial. Os meios de comunicação se tornarão instrumentos poderosos tanto para o bem quanto para o mal, escreveu ele. Através deles, mentiras serão apresentadas como verdades, e verdades serão rotuladas como mentiras. Previu que muitos serão enganados por notícias falsas, cuidadosamente fabricadas para semear confusão e medo. No entanto, também viu esperança. Deus inspirará comunicadores fiéis que usarão estas mesmas tecnologias para espalhar a verdade e fortalecer os corações vacilantes. Advertiu especialmente contra a tentação de passar horas consumindo notícias alarmantes, o que esgota a energia espiritual e semeia a ansiedade. Seu conselho: informem-se o suficiente para agir com prudência, mas não se afundem no pântano de notícias negativas. Dediquem este tempo à oração em vez disso. A preocupação de Padre Pio com o destino das almas o levou a compartilhar visões extraordinárias sobre o momento da morte. Nos instantes finais da vida, revelou ele, cada alma tem uma última chance de arrependimento, um momento de clareza em que vê toda a sua vida à luz da verdade divina. Descreveu como, mesmo pessoas que viveram longe de Deus, podem ser salvas neste último momento por uma única decisão sincera de arrependimento. No entanto, alertou que aqueles que repetidamente rejeitaram a graça durante a vida terão mais dificuldade em aceitar este convite final, pois terão desenvolvido o hábito da recusa. Compartilhou como, em suas visões, viu almas sendo disputadas intensamente por anjos e demônios no momento da morte, com o resultado dependendo muitas vezes das orações dos vivos. Quantos de nossos entes queridos já partiram? Estamos rezando por eles com a intensidade que merecem. Declare: Senhor, tende piedade, se você deseja interceder pelas almas em perigo. Os sonhos proféticos ocupam um lugar importante nas revelações de Padre Pio para nossos tempos. Nos últimos dias, escreveu ele, Deus falará através de sonhos a muitos corações que estão fechados para ele durante as horas de vigília. Descreveu como pessoas que nunca pensaram em Deus começarão a ter sonhos vívidos com Jesus, Maria, anjos ou santos, convidando-as à conversão. Alertou que o inimigo também tentará influenciar através de sonhos perturbadores que semeiam medo e desespero. Deu orientações claras. Sonhos que trazem paz, mesmo quando advertem sobre perigos, vêm de Deus. Sonhos que deixam apenas terror, sem esperança, devem ser rejeitados. Curiosamente, nas semanas após o milagre das lágrimas de sangue,
Centenas de pessoas sem conexão entre si relataram ter sonhado com Padre Pio aparecendo em seus quartos, alertando sobre a urgência dos tempos e chamando à conversão. As visões de Padre Pio sobre o destino das grandes cidades são particularmente inquietantes. Nas metrópoles onde o pecado se multiplicou, previu ele, virão tribulações específicas que forçarão muitos a fugir. Descreveu sistemas de transporte em colapso, falta de eletricidade por períodos prolongados, escassez de água potável e surtos de doenças contagiosas. No entanto, também viu como pequenas comunidades rurais, que mantiveram a fé e práticas de vida simples, se tornarão refúgios para os que fugirem das cidades. Aconselhou: aqueles que sentirem inspiração para deixar as grandes cidades antes destes eventos, não devem ignorar este chamado interior. Nem todos são chamados a sair, mas aqueles que receberem esta inspiração devem obedecê-la com coragem, mesmo quando parentes e amigos não compreenderem sua decisão. Um aspecto surpreendente das profecias de Padre Pio é sua menção a curandeiros que surgirão quando os sistemas médicos tradicionais entrarem em colapso. Ele descreveu pessoas simples, muitas sem formação médica formal, que receberão dons especiais de cura para ajudar os aflitos quando hospitais estiverem sobrecarregados ou inacessíveis. Falou sobre o retorno ao uso de ervas medicinais e remédios naturais, cuja eficácia surpreenderá os especialistas, e como orações de cura terão poder extraordinário nos tempos de tribulação. No entanto, advertiu também contra falsos curandeiros, que usarão práticas ocultistas disfarçadas de terapias alternativas, ensinando que toda verdadeira cura vem ultimamente de Deus e nunca contradiz os ensinamentos da Igreja ou a dignidade da pessoa humana. Escreva: confio no plano divino, se você entrega sua vida nas mãos de Deus. As revelações de Padre Pio incluem detalhes perturbadores sobre a presença demoníaca se tornando mais visível nos últimos tempos. O véu que normalmente esconde o mundo espiritual dos olhos humanos se tornará mais fino, escreveu ele. Muitos começarão a perceber presenças malignas que sempre estiveram lá, mas que agora se manifestarão mais abertamente. Descreveu como alguns terão visões aterrorizantes, enquanto outros sentirão presenças opressivas em lugares específicos. No entanto, também assegurou que o poder das forças das trevas é limitado e não podem fazer mal àqueles que permanecem em estado de graça e sob a proteção do Santíssimo Nome de Jesus, do sangue de Cristo e do manto de Nossa Senhora. Seu conselho prático: mantenham água benta em suas casas, usem sacramentais como o escapulário e medalhas abençoadas, e invoquem frequentemente São Miguel Arcanjo para a proteção. O mais reconfortante nas profecias de Padre Pio é sua garantia de que após a purificação virá um tempo de paz e renovação espiritual como o mundo nunca viu. Ele descreveu igrejas cheias de fiéis fervorosos, famílias vivendo em harmonia cristã, comunidades praticando genuína caridade e justiça. Falou sobre como muitas doenças que afligem a humanidade desaparecerão e a terra produzirá colheitas abundantes com menos esforço. Previu que a igreja brilhará com renovado esplendor, unida sob pastores santos. No entanto, advertiu que o caminho para esta era de paz passa necessariamente pela purificação e tribulação. A mensagem é clara: o futuro glorioso que Deus planeja para a humanidade está disponível, mas apenas para aqueles que permanecerem fiéis durante as provações que se aproximam.